Bom dia, Introdução à Economia, aula 6. Então, hoje nós vamos continuar da onde a gente parou da outra vez, que era oferta e demanda, microeconomia, talvez o modelo mais básico e mais que vai acompanhar a gente ao longo do curso. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu só dizer, na semana que vem, segunda-feira, nós vamos ter o nosso primeiro controle de leitura. Então, lembra, a gente falou lá na primeira aula, os monitores vieram aqui e explicaram como é que é. São 5 controles de leitura. Na próxima aula, vou deixar mais claro qual vai ser o assunto. E o controle de leitura será feito numa plataforma... vou trazer, só estou anunciando aqui, trago os detalhes mais corretos na próxima aula. Então, acho que vai ser no Aprender 3, e os monitores vão aplicar, vai ter um período certo, então isso vai acontecer, vai ser o primeiro de 5. Mas eu trago mais detalhes depois. E o tema também vou dizer qual vai ser, mas vai ser o que a gente vai estar vendo nessa aula e na próxima aula. Deixa eu admitir todo mundo aqui. Então tá, é importante agora fazer uma recapitulação breve do que a gente viu na aula passada, porque isso aqui é muito importante. É o instrumento, o ferramental mais básico que existe em economia, mais fundamental. Básico não, mais fundamental. Como eu falei, a gente vai aplicar isso a todos. Aqui a gente está fazendo oferta e demanda de bens e serviços, mas a gente vai fazer oferta e demanda de câmbio, oferta e demanda de crédito, oferta e demanda de mão de obra. Então, vários bens, esse ferramental pode ser aplicado para a gente entender. Então, a gente viu, tem a oferta, o lado da oferta, o lado da demanda. Eu fico me enrolando aqui no começo, porque eu tenho que ficar admitindo as pessoas que estão chegando. Seria melhor se todo mundo chegasse antes das 8, vai admitir todo mundo de uma vez. Vamos lá. Então, o lado da oferta, as pessoas têm que decidir, as pessoas que ofertam, que vendem um bem, têm que decidir quanto que eles querem vender. E a gente viu que a oferta varia de acordo com o preço. Quanto maior o preço, mais as pessoas vão querer ofertar. Faz sentido isso. E aí a gente pode pegar a curva de oferta de cada indivíduo. Esse exemplo aqui são 2 indivíduos. A gente soma elas e a gente vem a curva de oferta do mercado, que é assim. Então, isso é o mercado. O que é o mercado? Depende do que a gente está analisando. Pode ser um mercado... pode ser um mercado... Só um pouquinho, deixa eu admitir aqui. Obrigado. Olhando só para bolsa, essas coisas. Na bolsa não tá. No bolso mexi todo. Ok. Então, admitir todo mundo aqui. Tem alguém com o microfone ligado aí? Tá. A curva de oferta de mercado são todas as pessoas que estão ofertando. Qual que é o mercado? O mercado pode ser uma região, pode ser um grupo de pessoas, pode ser um mercado mundial, depende do que você está olhando especificamente. Então, essa é a oferta. E a gente viu que tem o gráfico, ele explica para a gente uma relação entre preço e quantidade, entre 2 variáveis. O gráfico é em 2 dimensões, tem duas variáveis, mas a gente sabe que tem um monte de outras variáveis, além de preço, que afeta quanto que as pessoas querem ofertar. Então, essas são as variáveis que a gente mantém elas fixas, para poder focar só nessas 2. Mas elas são importantes. E a gente hoje vai querer ver o que acontece quando elas mudam. A gente chama essas variáveis que vão ficar ceteris paribus. Ceteris paribus quer dizer, elas estão fixas, tudo mais fixo. O que acontece quando aumenta o preço? E essas são variáveis como
Peraí. Onde é que está aqui? São variáveis, as variáveis que a gente mantém fixas para o caso da oferta, o preço dos insumos, tecnologia, condições climáticas, qualquer outra coisa que afeta quanto que as pessoas querem ofertar. Então, tem um deslocamento ao longo da curva, que é uma relação entre preço e quantidade, e tem um deslocamento da curva, que é quando muda uma dessas, você mantém preço fixo agora, e você muda uma dessas variáveis ceteris paribus. Então, aqui nesse exemplo, para o mesmo preço, essa era a curva de demanda inicial, agora as condições climáticas, por exemplo, produtor de arroz, melhoraram as condições climáticas, teve mais chuvas, e então você produzia mais, então para o mesmo preço você está disposto a ofertar mais, deslocou a curva para a direita. Então essa é a curva da oferta, e eu estou indo rápido aqui porque a gente já viu isso tudo, né? E a curva da demanda é o outro lado desse mercado aqui, as pessoas querem comprar, e as pessoas vão querer comprar mais quando o preço está menor. Também totalmente intuitivo, todo mundo sabe disso. Então, a curva de demanda é negativamente inclinada, a gente chama isso de a lei da demanda. Daqui uma aula ou duas a gente vai ver uma exceção a isso, mas justamente uma exceção que prova a regra, de tão rara que ela é. E se você pegar a demanda de todos os indivíduos no mercado e somar elas, aí você vai ter a demanda do mercado. Então, a gente fez isso aqui, somou a demanda do mercado, e a demanda é uma relação entre preço e quantidade, mantendo fixo um monte de outras variáveis. Quais variáveis? Renda. Quanto maior a renda de uma pessoa, mais ela vai comprar, mesmo mantendo o preço fixo. Preço dos outros bens, preferências, expectativas, essas coisas todas. Então, nós vimos que com isso você pode definir bens normais, bens inferiores. A gente vai voltar a ver isso em outra aula também. Uma carência hoje, hein? Tá com frio de novo? Vou botar sua roupa. Deixa eu montar aqui. Levanta a minha pra ficar quentinha. Porque eu tirei que você tava com as palhaçadas aí que você... Instantinho só, deixa eu... E tá. E aí, daí finalmente então a gente temos a oferta, temos a demanda. Aliás, antes a demanda também tem deslocamentos ao longo da curva, que é quando o preço muda, a quantidade muda. Essa é a relação que a gente geralmente está interessado, mas tem relações, tem deslocamentos da curva. Se aumenta a renda, a curva se desloca totalmente. Se diminui a renda, se desloca na outra direção. Então, nós vemos isso, e hoje a gente vai trabalhar com esses deslocamentos. E aí a gente juntou as duas coisas, o equilíbrio de mercado, e chegamos na oferta e demanda. Então, de novo, vamos parar alguns segundos para olhar essa belezura. Sim. Oferta e demanda. Então, vamos lá. Por que isso é tão importante? Porque daí isso aqui é um modelo, é um instrumental, que daí a gente consegue fazer algumas previsões, a gente consegue analisar o mercado. Se eu tenho a curva de demanda e eu tenho a curva de oferta, daí onde elas se cruzam é o equilíbrio esperado, isso me dá o preço que vai, a gente fala assim, é o preço que vai equilibrar o mercado. Com esse preço, a demanda vai ser igual à oferta, e daí a gente sabe a quantidade que vai ser, a quantidade de equilíbrio que vai ser transacionada nesse mercado. Então, partindo disso, a gente vai aplicar isso para um monte de áreas diferentes. Como é que o mercado equilibra? Quem é que faz isso? Quem é que está mexendo? Ninguém está mexendo. É a mão invisível que faz isso. Se o preço está acima do preço de equilíbrio, aí tem muita gente querendo ofertar, pouca gente querendo comprar, e forças econômicas surgirão e farão com que o preço abaixe. Então, quem está ofertando está gostando do preço alto, mas não está conseguindo vender muito, ele abaixa um pouco o preço, aí mais gente compra e isso vai continuar até chegar no ponto de equilíbrio.
E a mesma coisa se tiver um preço muito baixo, o preço abaixo do preço de equilíbrio. Tem muita gente querendo comprar, pouca gente querendo vender, prateleiras vazias, pátios vazios, e aí isso vai fazer com que algumas das pessoas dizem, mas eu pago mais, eu estou disposto a pagar mais. Aí a oferta aparece e o preço vai subindo até chegar no preço de equilíbrio. Quando chega no preço de equilíbrio, esse é o ponto que o mercado vai equilibrar. E ele fica lá até, é isso que a gente vai fazer agora, ele fica lá até houver um choque, alguma dessas outras coisas no modelo, fizer uma perturbação no modelo. Preço e quantidade são nossas variáveis, a gente chama assim, variáveis endógenas. Elas são geradas ali no próprio modelo por oferta e demanda. Mas a gente quer saber, a gente tem uma lista de variáveis aqui que ficaram ceteris paribus, que ficaram fixas, mas o que acontece quando uma delas muda? E aí você pergunta, mas o que fez elas mudarem? Diz, não, alguma coisa fora do modelo. Deus ex machina. Aconteceu, começou a chover. Então, teve mais chuva esse ano, isso vai afetar, no nosso exemplo de produtores de arroz, pode afetar a oferta, pode afetar a demanda, pode afetar os dois. É isso que a gente quer fazer hoje. É o que chama de estática comparativa. E, então, tudo isso aqui foi uma recapitulação do que a gente viu na aula passada. A partir daqui já é novo. Então, vamos ver essa história de estática comparativa. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode falar. Então, tá. Vou admitir aqui. Então, o que é estática comparativa? Essencialmente, nós vamos pegar o mercado, pega ele numa situação de equilíbrio, oferta igual a demanda, a gente tem um preço de equilíbrio, uma quantidade de equilíbrio. E aí, então, isso, enquanto nada mudar, isso é o que vai ficar valendo. Mas aí a gente vai dizer o seguinte, vamos deixar uma das variáveis, a gente vai chamar ela de parâmetros, uma dessas variáveis ceteris paribus, dos parâmetros, vai mudar. Alguma coisa aconteceu no mundo, então mudou a renda, mudou a chuva, mudou a tecnologia, mudou preferência, mudou expectativas. Qualquer uma dessas várias coisas mudou. Só uma delas. O resto ficou igual. E aí isso vai mudar o equilíbrio. Isso perturbou o equilíbrio. E aí tem um novo equilíbrio. A gente vai comparar. A gente vai dizer, poxa, mudou. O que é um novo equilíbrio? Um novo preço e uma nova quantidade. Então, tem o preço e quantidade iniciais, mudou o parâmetro, agora tem preço e quantidade outro, diferente. E aí a gente vai dizer, mudou por causa do parâmetro que mudou. Então, o efeito do parâmetro, da mudança no parâmetro, foi essa mudança no equilíbrio. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente começa com o equilíbrio, muda o parâmetro e a gente pergunta para si mesmo, diz assim, essa mudança, ela afeta a demanda, ou ela afeta a oferta, ou ela afeta os dois? E pode ser um parâmetro que afeta os dois. Vamos só recapitular rapidamente aqui, quais são os parâmetros que podem afetar a oferta. Vamos tentar se lembrar, era tecnologia, né? Alguma variável que se ela mudar, as pessoas querem ofertar mais ou menos. Não é preço, não é quantidade, que são nossas variáveis endógenas, alguma dessas outras. Tecnologia, condições climáticas, que é chuva. O que mais que oferta? Concorrentes, de repente tem mais concorrentes. Tá, são 3 exemplos, e tem vários outros. E demanda, o que afeta a demanda? Quais os parâmetros? O mais importante é renda, né? Claramente mudou sua renda, isso vai afetar quanto que você quer comprar, mesmo com os preços não tendo mudado. Mas o preço dos bens complementares, a esse bem que a gente está olhando, o preço dos bens substitutos, as expectativas sobre o que vai acontecer no futuro, preferências podem mudar, né?
mudou as preferências das pessoas, depende, elas vão demandar mais ou menos de alguma coisa. Então, esses são os parâmetros, essas são as variáveis. Então, a gente vai dizer, uma delas mudou, a gente pergunta, isso afeta a oferta ou afeta a demanda? E aí a gente diz, e se afeta a oferta a oferta em que direção? Ela aumenta a oferta ou diminui a oferta? Se afeta a demanda em que direção? Aumenta ou diminui? E como é que a gente vai saber isso? Bom, geralmente pela lógica, né? Ou olhando a literatura, onde as pessoas pegaram dados e viram. Mas pela lógica, geralmente funciona, é fácil. Se aumentou sua renda, a sua demanda vai aumentar, claro, né? Em geral. Quer dizer, depende do tipo do bem. Bens inferiores pode diminuir. Mas, então, a gente usa essa lógica. Pode falar. Cultura também influencia, né? Na demanda e... Sim, sim. É um bom exemplo. Então, cultura... Cultura ocidental para o oriental, né? Como é que é? A cultura, né, ocidental, oriental, as demandas são diferentes, né? Só que daí a única coisa de cultura é que assim, a sua renda pode mudar, ou a chuva pode mudar. Agora, a cultura geralmente não muda tão rápido assim, né? Ela muda mas é possível, um choque de cultura. Preferências não é bem cultura, é parte de cultura. Cultura é crenças, né? E modos de encarar o mundo, mas você poderia fazer um exercício assim, você tem um mercado em oferta e demanda, aí você faz análise e diz assim, mas e se de repente fosse outra cultura, né? Ia mudar a oferta e demanda. Por exemplo, carne de porco, a demanda cairia para zero se fosse numa cultura que não come porco, né? Então, sim. Então, cultura é de fato importante, só que ela não muda muito, muda, a cultura muda, só não muda rápido. É um processo lento de várias décadas. Tá, ela muda se a mesma pessoa estiver ofertando para vários países diferentes, por exemplo, no caso de exportação. Sim, mas qual que é a variável? Cultura, no caso. Ah, sim, cultura ainda. Então, cultura... É porque cultura tem vários... assim, cultura é o termo mais abrangente, pelo menos em economia. Cultura é daquelas palavras que cada área é bem diferente. Mas aí, cultura é crenças, preferências e ideologias. Então, essas três coisas. E partes diferentes, crenças, por exemplo, são parte de cultura, e elas sim podem mudar de uma vez mais rapidamente. Então, crenças sobre existência de Deus ou alguma coisa assim, e aí pode mudar, e aí claramente afetaria a oferta e demanda. Então é um bom exemplo, sim. Então vamos fazer um exemplo aqui. Nesse exemplo, o que mudou surgiu uma nova semente de arroz mais produtiva. Estamos continuando com o exemplo de oferta e demanda do mercado de arroz. Quem oferta são os produtores de arroz, quem demanda são os consumidores. E esse exemplo aqui é uma tecnologia, né? Surgiu uma nova tecnologia e ela é mais produtiva. Então, a gente pergunta, primeira pergunta, essa mudança afeta a oferta, a demanda ou os dois? Então, a resposta aqui afeta a oferta, né? Uma nova semente, o que planta é o produtor, está produzindo mais, não afeta a demanda. Eu não estou dizendo aqui que essa semente tornou o arroz melhor ou pior, ela é só mais produtiva, mas produz o mesmo arroz. Então, quem está demandando, está vendo o arroz já ensacado lá, não vê diferença. Em que direção se dá esse efeito? A gente vai ver isso graficamente, mas ele aumenta a oferta, né? Se agora, com a mesma terra, com o mesmo trabalho, com o mesmo fertilizante, eu produzo mais arroz, então, ao mesmo preço do arroz, eu estou disposto a produzir mais arroz. Então, a curva de oferta vai se deslocar, e aí vamos olhar o que acontece com o equilíbrio. É mais fácil graficamente. Então, está aqui. Essa é a oferta inicial. Aqui, a demanda não está sendo afetada pela mudança. O resto, todas as variáveis, todos os parâmetros que afetam a demanda estão constantes, demandas estão constantes, preferências estão constantes.
Então, deslocou, a nova semente deslocou a oferta. Ao mesmo preço, esse era o preço P1, era o preço inicial, ao mesmo preço, a oferta, a quantidade ofertada aumentou, veio para cá. Então, com esse deslocamento, o equilíbrio passou de E1, equilíbrio 1, para equilíbrio 2. E ali é um novo equilíbrio, ele para ali, a mudança já ocorreu, já foi incorporada aqui no mercado. Então, o resultado final foi que uma nova semente, uma nova tecnologia, aumentou a quantidade demandada, faz sentido, é intuitivo, e o preço caiu. O preço caiu, aí você diz, mas faz sentido isso? Parece sim, porque tem mais arroz sendo produzido com a mesma terra, o mesmo insumo, mais mercado, então, se tem mais, faz sentido que o preço tenha caído. Um instantinho só. Um instantinho só. Desculpe a interrupção. Alguém tocando no interfone, ninguém está abrindo aqui. Essas coisas da aula de casa. Então tá, vimos esse exemplo aqui, vamos ver outro exemplo. Deixa eu dizer uma coisa, aí você se pergunta, caiu o preço, mas quanto que ele quer? Será que ele vai cair muito ou cair pouco? E repara que vai depender da inclinação da demanda. Se a demanda fosse muito mais vertical, só como uma intuição aqui, você vê que o preço teria caído muito mais. Essa sensibilidade da oferta e demanda vai ser o nosso próximo grande tema. Talvez ainda hoje a gente entra nele, mas é o que a gente vai chamar de elasticidade. Tá? Então a gente vai... Eu só falei isso para vocês já irem pensando um pouco nisso. Aqui um outro exemplo. Então, nesse exemplo, o que mudou aqui foi estiagem. Então, a estiagem é falta de chuva, deu uma seca. Então, a gente se pergunta, isso afeta a oferta ou a demanda? Bom, claramente afeta a oferta, sem chuva é difícil produzir arroz. Chuva afetar a demanda, você pode dizer, poxa, o ar está tão seco, estou com a garganta seca, não vou comer arroz, eu vou comer mais arroz? Provavelmente não, né? Não tem nenhuma... Talvez sim, mas provavelmente não. Então, de novo, afeta a oferta, a demanda vai ficar igual. E aqui, afetou em que direção a oferta? Ele foi para a esquerda e para cima. Porque, ao mesmo preço, você está produzindo menos arroz, porque ficou mais caro, você vai ter que comprar água ou irrigação, ou vai ter menos produtividade. Então, nesse caso, você partiu do equilíbrio E1, a falta de chuva deslocou a oferta para cima, você veio para o equilíbrio E2. Então, o que mudou? Menos arroz está sendo produzido e o preço aumentou. Nesses dois exemplos aqui, foi bem intuitivo. Você vai dizer, poxa, eu não precisava desenhar gráficos, não precisava de equações ou números. É óbvio, se você tem chuva, menos chuva vai subir o preço do arroz, menos arroz vai ser transacionado no mercado. Mas nem sempre é tão óbvio. E a gente vai ver como que esse instrumental ajuda a entender algumas coisas que não são tão intuitivas quanto parecem. São contra-intuitivas. Tá bom. Então, agora na demanda, vamos pegar um exemplo de um choque, uma perturbância que vai afetar a curva de demanda. Então, nesse caso, deixa eu ver. Esse é um exemplo que estava na apostila, não foi eu que fiz esse exemplo. Tem que ser cuidadoso para... Então, aqui é o seguinte, é o governo
o governo vai distribuir cestas de arroz. Então, o governo está... É tipo um programa de alimentação suplementar. Então, populações pobres e o governo está distribuindo cestas de arroz para famílias necessitadas. Então, esse tipo de programa existe e vamos ver qual é o impacto que ele vai ter. Está aqui o detalhe. Eu não gosto desse exemplo, acho que eu tenho que mudar esse exemplo para a próxima aula, mas a ideia é o seguinte, da onde que o governo está tirando esse arroz, ele tem o arroz estocado. O governo sempre compra e vende, tem a Conab, fica ali perto do parque da cidade, e o governo compra e vende excesso de produção em um ano, estoca, e com isso ele tenta regular preço. Então, esse arroz do governo, ele é um estoque, ele já está lá nos armazéns do governo, e o governo resolve, esse ano, nós vamos pegar parte desse estoque e vamos distribuir para a população pobre. Tá? Então, é aqui que vem o negócio. A mudança afeta qual lado do mercado? O que é para ser nesse exemplo, ele afeta a demanda. Porque muita gente que compraria arroz no mercado agora está recebendo arroz do governo. Então, essas populações que receberam, eles iriam comprar algum arroz, mesmo sendo população pobre, algum arroz eles iam comprar. Mas agora eles vão comprar menos, então a demanda vai cair. Né? A demanda vai cair porque as pessoas estão recebendo o arroz, então eles vão comprar menos do mercado. Então, o mercado de arroz, que está lá, as pessoas ofertando e demandando, tem menos arroz sendo demandado. Então, vamos ver o que acontece com esse equilíbrio. Deixa eu tirar essa barra aqui do... Então, está aqui. A oferta não vai ser afetada do jeito que eu falei. O que se podia pensar é o seguinte, dizer... Por isso que eu não gosto desse exemplo. Acho que é o que a gente vai fazer depois. O governo pode... Alguém pode dizer... mas os produtores estão vendo que o governo está vendendo, então eles vão ofertar menos. A gente está supondo que isso não está acontecendo. A oferta está lá e o que está sendo afetado é a demanda. Só que do jeito que está aqui... Do jeito que está aqui... Então, eu contei a história errada. Por isso que eu não gosto desse exemplo. É muito confuso exatamente o que eles estão se referindo. Por exemplo, repara o que aconteceu aqui. A demanda se deslocou para cima. Tá bom. Então, deixa eu contar outra história para fazer sentido aqui. O governo não está pegando o arroz dos estoques. Pelo contrário. Tá. Desculpe se estiver confundindo vocês. Então, eu vou contar outra história. Está lá, mercado de arroz, aí o governo resolveu fazer um programa de ajuda às populações carentes, e o governo está comprando arroz no mercado, não está pegando estoques, ele não está com estoque de arroz, o governo está comprando arroz no mercado e ele está distribuindo esse arroz para as populações pobres. Então, o que aconteceu aqui, a oferta continua igual, os produtores de arroz, eles não ligam se eles vendem o arroz para as pessoas, para os consumidores, ou vendem para o governo. Para eles, tanto faz. Estão vendendo arroz, o dinheiro é verde, então tanto faz para eles. Só que aí, como agora tem o governo, tem esse grande comprador comprando arroz e distribuindo, a demanda se deslocou para a direita. Aumentou a demanda porque, além das pessoas que estavam comprando, e o governo está comprando mais do que os pobres já iam comprar, que as pessoas pobres já iam comprar algum arroz, e eles não vão precisar comprar porque o governo está dando arroz para eles, mas o governo está comprando mais do que eles iriam comprar e distribuindo. Esse é o propósito do programa, né? Então, com esse deslocamento da curva para a direita, o equilíbrio passou de E1 para E2, a quantidade aumentou, a quantidade de equilíbrio, e o preço aumentou também. Então, talvez não é tão intuitivo, mas aumentou por quê? Porque
agora você tem um grande comprador, o governo, competindo pelo arroz que está sendo vendido ali, isso empurra o preço para cima. Tá, desculpe se o exemplo não é um exemplo tão claro assim, que faz diferença da onde o governo está comprando, né? E aqui, deixa eu admitir aqui. Aqui, esse exemplo aqui o que mudou agora não é o governo comprando, é a renda das pessoas caindo. Então, é um ano de crise, a renda em geral das pessoas caíram, as pessoas naturalmente vão comprar menos de boa parte dos produtos, inclusive de arroz. Então, essa vez deslocou a curva de demanda para baixo. Ao mesmo preço P1, as pessoas compravam essa quantidade aqui, mas agora comprariam menos aqui. E com esse deslocamento da curva de demanda, o equilíbrio passou para E2, a quantidade caiu e o preço caiu. Tem menos gente comprando arroz, o preço cai, a quantidade cai. Então, depende se foi um choque positivo para a demanda ou um choque negativo para a demanda. Tá. E aí, o terceiro exemplo, o exemplo final bom, e o que acontece se você tem um choque que afeta a oferta e a demanda? Então, nesse exemplo, é aquele mesmo exemplo do governo tem um programa de distribuir arroz. Deixa eu tirar isso aqui. Então, um programa governamental de distribuição de cesta de arroz e de distribuição de arroz ao mesmo tempo. Então, aqui o governo está comprando arroz. Espera aí. Deixa eu ver como é que isso muda do anterior para esse. Tá, o que é para ser esse exemplo aqui? Eu vou na próxima aula, eu vou trazer um exemplo melhor que esse, porque esse é confuso. Aqui o governo está comprando o arroz e distribuindo, que é o exemplo que eu dei antes, né? Então o que tinha... Tá bom. Deixa eu mudar de novo isso aqui. Agora já ficou claro. Deixa eu admitir aqui. Alguém falou que... Tá. Então, deixa eu contar essa história desse jeito aqui. Deixa eu mudar aqui. Nesse exemplo, pense nesse aqui, é um programa governamental de compras de arroz. Compras de arroz. Então, aqui, o governo está comprando arroz para estocar, para ter estoques de segurança. Ele está comprando arroz, mas não está distribuindo. O governo compra arroz e não está distribuindo. Então, com isso, as pessoas que já iam comprar o arroz estão comprando arroz, mas ainda tem um grande comprador, o governo está comprando estoques. Com isso, a demanda deslocou para cima. Tá? Então, esse seria esse exemplo. Teria que mudar o que está escrito. Não é um programa governamental de distribuição de arroz. É um programa governamental de compras de arroz, para distribuir no futuro, no caso de uma emergência alimentar. E governos fazem isso. Tá? Isso desloca a demanda para cima, a quantidade aumenta, o preço aumenta. Nesse exemplo aqui, o governo está comprando o arroz e distribuindo ao mesmo tempo, que é o que eu tinha falado antes, mas encaixa aqui. Então, o governo está comprando o arroz, e a gente já falou que isso afeta a demanda, que o governo é um grande demandante, mas ele está distribuindo o arroz também, então ele está ofertando.
É como se ele está competindo com os produtores de arroz. Os produtores de arroz gostaram que ele comprou arroz, mas como ele está distribuindo, ele está competindo com eles. Então, nesse caso, está afetando a oferta e a demanda ao mesmo tempo. Então, vamos ver graficamente em que direção ele afeta o que acontece com o equilíbrio. Vou tirar essa barra aqui da frente. Então, está aqui. Veja só o azul escuro primeiro. Então, essa é a demanda inicial, essa é a oferta inicial, o mercado está funcionando ali, preço P1, quantidade Q1. Aí o governo entra comprando arroz, então ele está demandando arroz, ele empurra a demanda para cima, o governo é um grande comprador, então a demanda aumentou muito. E ele sai distribuindo o arroz também, então o equilíbrio, de certa forma, nesse primeiro passo passou para cá, mas ele está distribuindo o arroz, então ele está ofertando o arroz. Então, é como se a oferta estivesse aumentando também. Então, aqui você vê que foi do equilíbrio E1 para E2, um aumento da demanda está empurrando o preço para cima, mas um aumento da oferta empurra ele para baixo. Então, no líquido entre esses dois efeitos, eles meio que agem em oposição a si, com relação ao preço. Qual que é o preço? O preço final vai aumentar ou vai cair? O que vai ser mais forte? O efeito do aumento da demanda aumentando o preço, o efeito do aumento da oferta reduzindo o preço? Bom, do jeito que foi desenhado aqui, a queda do preço, houve uma pequena queda do preço. Você vê que a quantidade aumentou muito. Os dois efeitos conspiram para aumentar a quantidade. O governo está comprando e o governo está vendendo, está ofertando. Então, a quantidade aumentou bastante. Mas o efeito no preço aqui foi uma pequena queda. Mas isso pode mudar dependendo de duas coisas: da inclinação das curvas, das elasticidades, que a gente vai aprender ainda, e também do tamanho do choque. Repara que do jeito que eu desenhei aqui, o choque de oferta foi muito grande, essa distância aqui está muito grande. E o choque de demanda não foi tão grande assim, metade mais ou menos da magnitude. Vamos mudar isso, só vamos supor que, na verdade, o impacto da demanda, o governo está comprando muito, mas a distribuição, ao distribuir esse arroz, isso não afeta tanto. Então, vamos fazer isso. Está aqui. Repara que agora o choque de demanda é bem grande e o choque de oferta aqui é relativamente pequeno. Lembra que a demanda está aumentando o preço, é um choque de aumentar o preço, e a oferta é um choque de reduzir o preço, mas como a demanda é maior do que a oferta, nesse caso, ao passar do equilíbrio E1 para o equilíbrio E2, o preço aumentou. Líquido. Diga, pode falar. Esta oferta é em relação de arroz para a população, tipo dos compradores, que você está mencionando? No exemplo, o governo está demandando, ele comprou, mas ele imediatamente já distribuiu para quem não comprava. Para populações carentes, eles já compravam arroz. Eles necessariamente algum arroz, né? Mesmo as pessoas mais pobres no país ainda vão continuar consumindo arroz, mas eles vão consumir muito mais agora que o governo está ofertando. Então, mas o ponto é que o governo vira um ofertante, ele está vendendo, ele está ofertando arroz também. Então, a oferta aumentou. Professor? Quer dizer, o governo fazendo isso quer dizer que tem alguns ofertantes de arroz vão ofertar menos. O governo compra por um lado, mas ele está vendendo por outro. Porque, tipo, se o governo ele compra muito arroz, vai ter menos arroz para os outros que compravam, certo? Peraí, fala de novo. Vamos supor assim, no mercado tem 100 arroz, 100 sacos de arroz. E, sei lá, 100 pessoas de classe média alta, 100 compravam
dos 100 sacos de arroz. Se o governo começa a comprar uma parte desses sacos de arroz para doar, a população que comprava os 100 sacos de arroz vão comprar menos, porque tem menos no mercado. Aí por isso que diminui a oferta? Não, as pessoas eles vão comprar menos, quem já comprava vai comprar menos porque o preço subiu. Porque as pessoas nem sabem o que está acontecendo com o mercado de arroz. A única informação que o comprador tem é o preço. Então, eles vão ver que o preço subiu e aí eles vão comprar menos. Mas o governo está comprando mais. Então, de fato, as pessoas que já iam comprar o arroz compram menos, porque o preço vai subir, mas o governo está comprando mais, e o governo está compensando isso. Então, por isso que a demanda aumentou. Então, você tem razão. Ao governo comprar, ele está competindo com as pessoas que já compravam, mas o governo compra. E o resultado final, as taxas comparativas, estou dizendo, é o aumento da quantidade. Especialmente do jeito que está desenhado aqui, onde o efeito foi muito forte. Isso quer dizer, foi um programa muito grande do governo. No caso anterior, olha, foi um efeito menor do governo, e aí o preço caiu. Líquido, esse efeito da oferta e demanda. É por isso que esse instrumental é interessante, não é tão intuitivo quanto eu falei, que não precisava desenhar oferta e demanda, eu posso fazer isso na cabeça. Porque depende de várias coisas, depende das elasticidades, da inclinação das curvas, esse choque que está afetando tanto a oferta como a demanda, e depende do tamanho do choque. Quer ver? Deixa eu mostrar o terceiro exemplo aqui. O terceiro exemplo é meio improvável, mas suponha que o choque de oferta e o choque da demanda exatamente um cancela o outro. Então, o governo entrou comprando. Quando ele comprar mais, isso tem menos arroz sobrando, isso vai fazer o preço do arroz subir. E aí, que nem você falou, as pessoas que já iam comprar vão comprar menos. Mas, por outro lado, daí o governo oferta, como o governo está ofertando arroz, a oferta aumentou. Essa oferta quer dizer que muita gente que ia comprar o arroz não precisa, porque agora está recebendo, então isso empurra o preço para baixo, e nesse exemplo aqui, ele exatamente compensou. Esse choque não levou a mudança nenhuma de preço, mas levou a um aumento muito grande da oferta. Da oferta não, da quantidade de equilíbrio. Esse Q2 está no lugar errado, eu devia estar aqui. Professor, Diga. eu tô com uma dúvida aqui, porque na apostila tem esse gráfico mostrando a relação entre mudança na oferta e mudança na demanda. E aí nessa linha aqui que mostra quando a oferta não muda, mas há uma diminuição na demanda, tanto o preço quanto a quantidade caem. Então, deixa eu achar isso aqui. Aqui. Esse. Exatamente. Eu não entendi por que a quantidade cai. Tá, porque aqui está mostrando que não tem mudança na oferta, eu achei que eles tinham uma relação direta. Mas nesse exemplo, o típico choque que daria isso é um choque que reduziu a demanda, né? Então, como se a renda das pessoas diminuísse. Então, faz sentido, mas a gente, de repente, vem uma crise muito grande, corta os salários, o salário das pessoas está no corte, perderam 20% do poder de compra, uma inflação muito grande. Então, as pessoas vão comprar menos, vão demandar menos. Isso que o deslocamento da curva de demanda. Com as pessoas demandando menos, é natural que os preços caiam. Sim, os preços eu entendi, eu só não entendi por que diminui a quantidade. Porque as pessoas estão demandando menos. Então, antes eu comprava 10 quilos de arroz por mês para aqui para casa, mas agora, puxa, meu salário foi cortado, pessoal, vamos comer menos arroz esse mês, só vou comprar 8 quilos, porque então a quantidade, todo mundo fazendo isso, a quantidade vai cair. Então, a quantidade se refere à quantidade que é consumida. Não, aí que está. E várias vezes eu falei errado a quantidade vendida ou comprada. O equilíbrio é a quantidade transacionada, né? A quantidade que efetivamente teve pessoas demandando, mas demanda depende do preço. E Então, por exemplo...
pessoas se, tipo, ofertando, depende do preço. O equilíbrio, desculpa, o equilíbrio é a quantidade que foi realizada. É um preço e uma demanda. E uma acho que quantidade. só para confirmar, então, por exemplo, se tem muita oferta, por exemplo, as prateleiras do mercado estão completamente lotadas, mas ninguém comprou nada, a quantidade é zero? Aí o jeito que você desenharia aqui seria, você tem uma curva de oferta, imagina se você desenha ela até aqui, e isso falou, ninguém comprou nada, então a curva de demanda seria aqui, assim, seria no zero. Independente Fez do mais preço, sentido. ninguém quer nada, então a quantidade transacionada, o jeito de falar é certo, não é transacionada, é quantidade de equilíbrio. A quantidade de equilíbrio seria zero. Agora eu Simplesmente entendi, ninguém quer obrigado. aquele bem. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Aqui. Então, deem depois uma lida com isso, com cuidado. Desculpe que eu, errando ali os modelos, eu sei que pode confundir você, mas isso aqui tudo encaixa, tudo faz sentido. A gente olha a oferta e demanda inicial, vem o choque de fora, daí a gente se pergunta o que isso afeta? A oferta e a demanda. E, de novo, como é que a gente sabe? Geralmente pela lógica, pelo que a gente conhece do mercado, mas isso é o poder a tarefa de quem está fazendo a análise econômica, de dizer, olha, eu acho que esse choque, um choque nas expectativas, um choque tecnológico, um choque nas preferências, isso vai afetar só a oferta e não a demanda. E aí pode ter discussões sobre isso, pode ser alguém dizer, não, eu acho que afeta também a oferta, também a demanda. Essa é um pouco da arte por trás da ciência. E as pessoas vão justamente discutir sobre isso. E daí, o instrumental você usa uma vez que já decidiu se ele afeta a oferta ou a demanda, ou se afeta ambos, aí você tem que saber o tamanho, a magnitude disso, e na prática você olharia os dados para saber se foi um choque grande, se deslocou muito ou se deslocou pouco, e aí você olha o resultado final do equilíbrio e faz a análise. Esse exemplo aqui, onde o choque de oferta e o choque da demanda se cancelam, basicamente para termos de preço, é mais difícil, mas pode aproximadamente acontecer isso. Então, houve uma mudança e daí não afetou muito os preços, mas teve um impacto grande na quantidade. Esse tipo de análise vai ser importante, por exemplo, quando a gente pensar assim, e se o governo puser um imposto no bem? Se o governo puser um imposto sobre a produção do arroz, então, a partir de amanhã, todo produtor de arroz vai ter que pagar ou um imposto, um subsídio. Vai ter o produtor de arroz vai ter uma isenção, vai receber cada tonelada que ele produzir, ele vai pagar menos imposto, vai pagar mais. Então, isso afetaria a curva de oferta, a curva de demanda. Imposto é como se fosse um insumo, né? Para produzir arroz, você precisa de terra, precisa de capital e precisa de imposto, precisa pagar um imposto, precisa comprar imposto, como se fosse. Ou o governo pode botar um imposto sobre o consumidor. Então, o produtor não paga nenhum imposto na produção, produz naturalmente e vende, mas quando você na loja for comprar, você tem um imposto a mais. Existe esse tipo de imposto e pode ter isso. Por exemplo, essa semana passada, você deve ter visto uma grande discussão, o governo tirou o imposto do diesel, do óleo diesel. Então, o óleo diesel é um insumo na produção de vários bens, reduziu isso e isso vai afetar o preço de vários outros bens. Quanto? Quais bens? Como? É esse tipo de análise que você vai fazer. Claro que de maneira muito mais sofisticada e olhando dados, mas esse é o tipo de análise que pode se querer fazer. E é importante porque, que nem esse exemplo mostra, se diz assim, geralmente quando o governo faz uma coisa dessas, ele tem um objetivo. Ele quer aumentar o preço, quer aumentar o consumo em determinadas áreas, determinados lugares, determinadas classes,
e corre o risco de errar. Se ele errar a mão, se ele não pensar bem, se ele não fizer uma análise muito bem feita, ele acha que ele está deslocando a demanda para um lado ou para o outro, está deslocando muito pouco, acha que está deslocando a oferta e não está deslocando a demanda, alguma coisa assim, e se ele errar, aquela política vai ter efeitos não intencionados. Ele tentou conseguir alguma coisa e teve um impacto bem diferente. É muito comum, aliás, eu diria, é mais comum isso do que acertar, né? Especialmente essas coisas feitas rapidamente, assim, e sem... Tem algumas dessas políticas já são feitas há muito tempo, já são repetidas, aí já se tem uma noção de mais ou menos como é que elas afetam, e aí funciona mais ou menos. Mas essas coisas meio assim, que nem essa da semana passada, né? Vai baixar o preço do óleo diesel, porque daí, não sei, coisa mais política do que econômica, aí costuma sair pela culatra. Professor, Pode pode explicar falar. de novo porque a oferta aumenta? Tipo assim, a demanda aumenta porque é o Estado que está comprando o arroz, né? Mas por que a oferta aumenta também? É porque tá, eu vi que a Gabriela Nunes levantou a mão, já vou perguntar. A oferta está aumentando porque o governo está distribuindo. Então, o governo está distribuindo arroz a preço zero, mas ele está distribuindo também. Então, o governo é como se fosse mais um ofertante de arroz. Então, ele tem a quantidade de arroz sendo ofertada, é a quantidade que os produtores que plantaram arroz estão vendendo, mas tem a oferta do governo também, que ele está distribuindo lá a custo zero. Então, isso está impactando, porque o consumidor não liga quando está comendo arroz, se vem o arroz do governo ou do outro. O arroz é o arroz. Então, a oferta aumentou. Existe a disponibilidade de arroz no mercado. Gabriela Nunes, pode falar. Bom dia, consegue me ouvir? Sim. Perfeito. Então, a minha dúvida, ela ficou pairando sobre aquele gráfico onde estava sobre a estiagem do arroz, então, se eu puder voltar nele rapidinho. Bom, basicamente, tem aqui aquelas 3 perguntas que tem que ser feitas, né? Então, por exemplo, houve alguma mudança no parâmetro e dentro disso você tem que fazer uma pergunta, tá? Isso foi alterado dentro da oferta ou dentro da demanda? Essa pergunta eu tenho que responder ela sobre o que foi alterado diretamente. Por exemplo, nesse caso, teve a estiagem da produtividade de arroz. Então, o que significa que eles estão ofertando menos, certo? E aí, nessa parte do gráfico, dá para ver que até a própria quantidade, eu não entendi muito bem nessa parte da quantidade, ela acaba reduzindo também, visto que se o preço sobe, então, por exemplo, uma pessoa que estava comprando porque o preço estava mais baixo, já ficou um pouco mais alto, talvez já não caiba mais no orçamento dela. Então, como um segundo plano seria, ok, o preço aumentou, mas agora algumas pessoas também não vão conseguir comprar. Então, como um segundo plano, a quantidade, ou no caso, a demanda também iria diminuir? Sim, o que você falou foi correto. E talvez o que eu esteja confundindo um pouco é que tem uma mudança primeiro, depois isso afeta a curva de demanda, depois a curva de demanda deslocando, no segundo momento o preço e quantidade mudam. Mas pense, isso é assim que a gente analisa, mas pense que isso acontece tudo de uma vez, tudo de um equilíbrio para o outro. Então, como é que é esse exemplo aqui? Teve a estiagem, choveu menos, então quebrou a safra. A produção de arroz foi metade do que ela foi no ano anterior, quando o equilíbrio era E1. O preço, quando tudo estava normal, a safra normal era P1 e Q1. Aí teve essa quebra de safra, isso quer dizer que tem menos arroz sendo ofertado, isso desloca a curva de demanda para cima. E uma vez que todos esses movimentos acontecerem, a gente analisa só de um equilíbrio para o outro, o preço subiu. Faz sentido o preço subir, porque tem menos arroz à venda. Então, né, que é mais raro, fica mais caro. E aí, quando o preço subindo, a quantidade cai. As pessoas vão ter que dizer, eu queria consumir mais arroz, mas arroz está caro, então
Então, vamos consumir menos. Mas o jeito de analisar é pensando assim, tem um equilíbrio, vem o choque, aí um monte de coisa acontece, daí a gente vê o outro equilíbrio. E outro equilíbrio é uma vez que todas essas forças já agiram e o sistema parou de mexer. E aí, por isso que é um equilíbrio. Entendi, mas agora, por exemplo, de início, eu estou pensando nisso porque, por exemplo, se fosse uma questão de prova e na questão tivesse perguntando, tá, a partir da estiagem do arroz e tudo, o que vai afetar? Vai ser a oferta ou a demanda? Então, nesse primeiro momento, eu tenho que analisar o que primeiro vai ser atingido e o que vem depois é consequência, é isso? Tá, então, a oferta e a demanda são porque quando fala a oferta, repara que a oferta é uma linha inteira, não é um ponto. E o equilíbrio vai ser um ponto só. Então, a oferta se desloca, ela se desloca para qualquer preço, agora que tem a estiagem, para qualquer que seja o preço do arroz, menos vai ser ofertado. Né? Porque deslocou a curva inteira de oferta. E a curva de demanda ficou igual, mas aí qual vai ser o equilíbrio? O equilíbrio é um ponto só. Então, se fosse uma pergunta de prova, e ela desse esse exemplo aqui, depende do que ela está perguntando. Se ela perguntar assim, qual vai ser o novo equilíbrio? O que vai acontecer com o preço de equilíbrio? Aí a resposta vai aumentar. Mas se a resposta for com essa estiagem, o que vai acontecer com a curva de oferta? Bom, a curva de oferta vai aumentar. Mas eu não posso dizer nada sobre o preço enquanto eu não souber o que aconteceu com a demanda e tudo mais. Então, a oferta, não é que ela não aumentou, desculpa, ela deslocou para a esquerda, ela reduziu. Né? O mesmo preço, as pessoas estão ofertando menos. Então, depende muito do que a pergunta, o que for perguntado. Entendi. Obrigada. Esse instrumental, e vocês vão se acostumar mais com isso, que a gente vai aplicar isso em várias outras áreas depois. Mas a ideia é que, veja bem o que a gente está fazendo, a diferença do começo da aula. A gente está diferenciando mudanças ao longo das curvas, que é só uma relação entre preço e quantidade, e a gente está diferenciando deslocamentos das curvas. Então, nesse exercício, a gente primeiro começou com esse deslocamento das curvas, muda um parâmetro, desloca as curvas, vê o que acontece com as curvas, aí fixa elas na posição nova, e aí olha o que aconteceu com preço e quantidade. Então, uma coisa é esse deslocamento das curvas em resposta ao parâmetro que mudou, e isso vai gerar um novo ponto de equilíbrio, que é o que a gente está interessado muitas vezes, que é o novo ponto do preço, novo preço, nova quantidade. Tá, então, aí... Bom, com isso, então, a gente daí acaba essa parte aqui. Vamos começar já a olhar as próximas coisas, mas aí no final da apostila, desse capítulo, tem essa pergunta, então... Pensa, qualquer sociedade ela tem que escolher essas perguntas. De uma forma ou outra, isso aqui tem que ser decidido. A sociedade como um todo, não é o governo, a sociedade como um todo. Você tem que decidir o que a gente vai produzir, o que a gente vai fazer com os recursos que existem, quanto que a gente vai produzir de cada coisa, então, de arroz, gasolina, cortes de cabelo, consultas médicas, viagens, champanhe, tudo tem que decidir qual que vai ser, o que vai ser produzido. Daí você tem que decidir como produzir, tem infinitas formas de produzir cada uma dessas coisas, e daí para quem produzir, como é que vai ser distribuído isso. Então, o que a gente diz, e aqui depende muito da sua visão de vida, mas muitos economistas vão dizer, um dos melhores jeitos de resolver essa dilema da sociedade para responder essas perguntas é uma economia de mercado. Usar uma economia de mercado. Então, a economia de mercado é justamente deixa as pessoas individuais decidirem quanto que eles querem produzir, o que eles querem
comprar, e eles vão produzir e comprar no mercado. Então, talvez é mais fácil entender isso. Qual que é uma alternativa? Tem várias alternativas, e dentro de mercados ou dentro de outros tem várias matizes diferentes. Mas um caso extremo podia ser, não, nós não gostamos, o mercado é malvado, o mercado é ruim, vamos fazer isso via governo, então, centralizadamente. Quem vai decidir o que produzir é o ministério ali, eles têm um carimbo, e eles vão carimbar, eles que vão mandar memorandos para todo mundo, dizendo o que cada um pode produzir, eles vão dizer quanto cada um deve produzir, eles vão dizer como que deve ser produzido. Se eles usar essa tecnologia, está proibido usar essa e aquela tecnologia, e a distribuição também vai ser o outro ministério ali, vai ser o político lá no Congresso, e ele também tem um carimbo, e todo mundo vai obedecer. E a vantagem disso é que daí a gente planeja, é uma economia planejada, né? Planejamento central seria um exemplo, e mercado, um livre mercado seria outro, talvez são extremos num contínuo. Tipicamente, nenhuma economia é puro mercado, nenhuma economia é puramente centralizada, mas você pode estar mais para um lado e mais para o outro. A União Soviética tentou fazer isso, mais ou menos, e como você pode imaginar, foi um fracasso. Né? Se produzia... a agricultura soviética tinha faltas e simplesmente não funcionava bem. E economias de mercado têm seus problemas também, mas, em geral, economias de mercado funcionam melhor. E por quê? Porque mercados lidam bem com informação. Imagine quanta informação, se você fosse o ministério lá que está decidindo quanto vai ser produzido, como vai ser produzido e depois distribuído, e mesmo que você for tecnicamente capaz, for uma boa pessoa, boas intenções, não é corrupto, não é problema nenhum, imagine como ia ser difícil fazer isso. Se você errar alguma coisa, sabe? Esqueci de falar que tinha que produzir leite condensado também. Então, vai ter uma falta de leite condensado ou vacinas, ou alguma parte na distribuição. Então, é muito difícil. Mercado, não. Mercado, no momento que começa a faltar alguma coisa, isso é sinalizado para o mercado via o sistema de preços. O preço daquela coisa começa a subir. E não precisa nem mandar. Aí, alguém tem que ofertar, manda um memorando lá para ele ofertar. Não precisa, porque esse aumento do preço da coisa que está faltando, o próprio mercado, alguém vai perceber aquilo e diz, opa, tem uma oportunidade boa aqui, eu já produzo outra coisa parecida, eu vou produzir essa aqui também. Então, o mercado processa, ele capta, processa a informação de uma maneira muito melhor do que qualquer outra alternativa, né? Claro que mercados falham, daqui umas 3 aulas a gente vai justamente se perguntar, sim, eu acabei de falar assim, governos falham, mas mercados também falham. Mas aí o que a gente pode fazer? Né? Como consertar as falhas de mercado? Ok. Deixa eu... Peraí, acho que eu tenho que deixar de compartilhar para compartilhar de novo. Ok, então, deixa eu só pegar assim, uns 5 minutos aqui para já introduzindo o novo tema. E ele, na verdade, é a continuação, tanto que eu já falei sobre elasticidades hoje, mas vamos dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui já é algo... A gente vai começar a falar agora das inclinações da oferta e demanda. Como é que a inclinação... o que ela nos diz sobre os bens? Tem vários tipos de demanda. Tem umas demandas que são muito sensíveis a preço e demandas que não são sensíveis a preço. E a oferta também. Então, é isso que a gente quer ver. Então, nessa aula, que a gente vai já continuar na aula que vem, só vou começar aqui agora, daí a gente repete na aula que vem. Vamos ver o que é elasticidade, o que é elasticidade de oferta, o que é elasticidade da demanda, e vem exemplos. E exemplos vão ser parecidos com esse que a gente fez hoje,
Então, o mais que a gente vê desses exemplos, mais confortáveis que vocês vão estar com esse instrumental, e aí vamos aplicar ele, por exemplo, para tributação, para políticas públicas. O governo, quando o governo quer interferir no mercado, eu vou argumentar que é essencial que ele saiba as elasticidades da demanda e da oferta para ele conseguir atingir o seu objetivo. Então, vamos focar especialmente na demanda, que eu acho que é o mais importante aqui, a elasticidade. Vamos ver a elasticidade da oferta também, mas a elasticidade da demanda talvez é mais importante. Então, a gente sabe, pela lei da demanda, que quando sobe o preço de um bem, as pessoas vão demandar menos. Isso acontece o tempo todo. Você vê o preço da gasolina subiu muito nas últimas semanas, e então, se você for botar gasolina, você viu pessoas resmungando e eu vou usar menos carro porque subiu o preço. Mas a questão é, você diminui quanto? A gente vê que existe uma sensibilidade à demanda, mas bens diferentes têm diferentes sensibilidades. Por exemplo, se aumentar um determinado bem, aumentar 10% o preço, a gente sabe que vai cair a demanda. Mas vai cair quanto? Vai cair mais do que 10%, então sobe o preço 10%, cai a demanda, mas cai quanto? Mais do que 10%, cai exatamente 10% ou cai menos do que 10%? E a resposta é que depende do bem. Tem bens que a demanda é muito sensível, e depende da pessoa também. Eu tenho a minha demanda, você tem a sua, ou depende do mercado. O mercado de São Paulo é muito sensível ao preço de pizza, mas o mercado do Rio de Janeiro não é, por exemplo, pode ser. Então, a elasticidade é uma ideia de sensibilidade. A gente usa a palavra elasticidade, depois eu vou falar por que a gente não usa a palavra sensibilidade, mas a essência é essa, quão sensível você é a preço. E só para dar um exemplo intuitivo, assim, supõe alguma coisa, um bem assim, bem de luxo, assim, você não consome aquela coisa, você não precisa realmente daquela coisa, preço de, sei lá, alguma coisa assim, uma comida muito extravagante, assim, que você não precisa, mas aí o preço, se tiver barato, você vai comprar, se tiver caro, você não compra e não vai sofrer tanto por isso. Você é bastante sensível, você vai comprar só se o preço estiver barato, e se não estiver barato, você não compra e não vai ser um problema para você. Então, você é sensível ao preço daquilo ali. Por exemplo, viagem de avião. Então, suponha que não tem pandemia, você vem as férias aí, você não estava pensando em viajar, mas de repente você olhou lá no site da Gol e tem uma passagem muito barata, R$50 para ir para o Nordeste. Bom, beleza, vou comprar. Mas aí, pelo tempo que você chega lá no site, aí o preço já subiu, então não compro, então fico por aqui mesmo. Então, você é sensível ao preço, se decidiu não comprar por causa do preço. Mas agora pensa outra coisa, você tem uma doença e tem um remédio que você tem que tomar todo dia, insulina com diabetes, alguma coisa assim, algum remédio que você tem que tomar, e você está lá, o remédio está comprando, de repente o preço sobe, e subiu significativamente. Puxa, subiu muito o preço do remédio, mas assim, quero saber, tem que comprar, se eu não tomar isso aí todo dia, vai ser muito ruim para mim. Então, você é insensível a preço. Claro que você não está achando bom, você está sofrendo, você vai ter que cortar outras coisas do seu orçamento, mas aquele bem, a sua demanda está lá. Você, no limite, você é absolutamente sensível a preço. Você vai ter que vender sua casa para comprar o remédio. Né? Então, você é insensível a preço. Então, essa que é a ideia de elasticidade. E essencialmente, é a inclinação da curva. Você está dizendo, é a inclinação da curva, porque a inclinação da curva nos diz, se você aumentar o preço uma unidade, quanto que aumenta a quantidade? Ela aumenta muito. Quanto que cai a quantidade? Ela cai pouco ou cai muito? Né? Então, é isso que a gente vai olhar. Nós vamos ver a elasticidade
quando a gente fala elasticidade, você tem que dizer assim, elasticidade do quê com relação ao quê? O que é sensível ao quê? A mais importante é a elasticidade de preço da demanda. Então, a gente quer saber quanto que a demanda é sensível a variações de preços. A elasticidade de preço da demanda. A sensibilidade de preço da demanda. Mas a gente pode perguntar também qual que é a elasticidade de preço de um bem complementar. Então, se aumentar o preço da manteiga, o que acontece com a demanda por pão? Pão e manteiga são complementares, você consome os dois juntos, né? Ou de um bem substituto, de manteiga e margarina. Se aumentar o preço da margarina, o que acontece com a demanda de manteiga? Aumentou o preço da margarina, então você vai querer comprar mais manteiga, porque a manteiga substitui a margarina. E você pode fazer a elasticidade e renda da demanda. O quão sensível é a demanda à renda? Se você ganhar um aumento de 20%, quanto que você vai demandar a mais ou a menos de determinado produto? Então, essencialmente, pode ser assim, pode ser qualquer coisa. Elasticidade de chuva da demanda. Se, de repente, chover mais, o que acontece com a demanda por arroz? Tá? Em geral, quando a gente fala só elasticidade, é a elasticidade de preço da demanda. Pode falar. Se nós formos, então, comparar a elasticidade, sei lá, do preço do combustível, onde a demanda é extremamente alta, né? E nos tempos atuais, para você poder, né, se locomover a longas distâncias e mais rápido, com mais praticidade, é mais viável você usar, né, os carros e tudo mais. As pessoas vão abrir mão dele por último, assim, né? Então, se o cara aumenta muito o preço dele, vai afetar no consumo de outros bens e aí vai afetar a economia drasticamente, né? Então, repara que o que você estava falando, elasticidade, preço da demanda. Então, a gente estava falando da inclinação da curva de demanda. Então, você está dizendo que, se a gente está dizendo que é muito insensível, no começo você estava falando assim, aumentou o preço da gasolina, mas a pessoa precisa daquilo ali. Então, eu vou continuar comprando, eu sou insensível, vou resmungar, mas vou comprar. Então, é muito inclinado a demanda. A demanda é muito inclinada. Pode variar muito o preço, que eu vou continuar consumindo. Aí, no final do que você estava falando, estava parecendo... Aí você já está falando outra coisa. Aí está esse aumento do preço da gasolina está afetando a oferta e demanda de outros produtos que são usados com gasolina, e isso pode ter efeitos na economia. Então, essas já são outras consequências. Né? É tudo interligado. Aquela análise que a gente fez antes, só que antes a gente simplesmente eu desenhava o gráfico com uma determinada inclinação. Agora a gente está se perguntando como é que afeta se essas inclinações forem diferentes. Tá. Só para acabar, como é que calcula? É relativamente fácil calcular a oferta, a elasticidade da demanda, a elasticidade de qualquer coisa, pela definição. A definição é quando, para cada variação de preço, vamos pegar a variação percentual aqui embaixo, está no denominador, se aumentou 10% o preço, a gente sabe que vai cair, então vai ser negativo isso aqui. Mas quanto que caiu a demanda? Caiu 10%? Se for 10%, ao aumento de 10% do denominador, leva uma queda de 10% do numerador, então a elasticidade é 1, é menos 1. Né? E se for diferente, se for um aumento de 10% do preço, leva uma queda de 5% da demanda. Então, é 5 sobre 10, a elasticidade é menos meio. Né? Então, seria um caso de uma elasticidade pouco sensível. O preço aumentou 10%, a demanda caiu só 5%. Isso quer dizer que essa demanda é insensível, é menos do que 1. Se for menos do que 1, a gente vai chamar de uma elasticidade, de um bem inelástico.
que tem pouca elasticidade, que tem pouca sensibilidade. E se for ao contrário, um aumento de 10% na demanda, desculpa, um aumento de 10% no preço levou para uma queda de 20% na demanda, na quantidade. Então, o aumento de 10 é 20 sobre 10, é 2. A elasticidade é 2, é maior do que 1. Então, já dizendo, esse é um produto bem sensível a preço. Ele é elástico, ele é sensível, ele é elástico. Então, ele tem mudanças de preço, tem grandes impactos na quantidade. Professor, esses valores aí é sempre de 0 a 1, no caso? Variação relativa? Não entendi, é sempre o quê? De 0 a 1. De 0? Variação relativa, por exemplo. Quantidade da demanda, se caiu em 20%, então eu boto 0,8 em cima. Algo nesse sentido. Na verdade, você pega qualquer ponto você pega a curva de demanda, você escolhe um ponto, como é uma linha reta, você pega um ponto e deixa eu mostrar aqui esse gráfico aqui. Esse seria um jeito de fazer. Se você fosse calcular, você tem o equilíbrio inicial, né? Não, equilíbrio inicial não, desculpa. Você tem o preço inicial. Então, P0 e Q0. Aí você diz assim, o preço aumentou 10%. Então, o P1 é um preço 10% maior do que o P0. Então, aqui embaixo é 10%. Então, pode ser 10% ou 0,10, se quiser lidar com decimais. E aí você vai lá na curva de demanda e você calcula qual que era a quantidade quando o preço era P0. Qual que é a quantidade quando o preço é Q1. Quanto que mudou, e aí você calcula. Essa fórmula aí, no numerador ou no denominador, é a fórmula de percentagem, de variação percentual. É o preço final menos o preço inicial, divididos pelo preço inicial. A gente vai fazer uns exemplos numéricos na próxima aula. Eu vou... isso aqui é a mesma coisa, só a parte de cima, esse triângulo quer dizer um delta. Vamos ver um exemplo aqui agora, só para acabar aqui, aí não deixar isso aqui pairando. Então, está aqui, deixa eu tirar essa série. Está aqui, vamos pegar um ponto qualquer. Então, o ponto inicial, está aqui o exemplo. O ponto inicial é Q0, é esse ponto aqui. A gente podia escolher qualquer ponto na curva. Então, escolhe aqui, esse é o ponto inicial, a quantidade é 90, preço é 60. Daí a gente pega um outro ponto qualquer, quantidade, veja o preço. O preço caiu pela metade, e o que aconteceu aqui com a quantidade? Ela caiu também. Não, a quantidade, o preço caiu e a quantidade aumentou, foi de Q0 para Q1. Então, põe esses números aqui. Qual foi a variação percentual no preço? Então, a variação percentual passou de 30 para 60, divididos por 60, para virar percentual. A variação foi uma queda de 50%, 0,5 é 50%. E aqui, qual foi a variação percentual? Aqui passou de 90 para 180. Então, é quantidade final menos quantidade inicial, sobre a quantidade inicial. Isso aqui deu 1. Então, 1 sobre menos meio deu menos 2. Então, você vê que foi uma queda de 50%, levou um aumento de 100%. Uma queda de 0,5 levou um aumento de 1. É um bem bastante elástico. É um bem muito elástico. Então, menos 2. Deixa eu parar aqui, tá? Na próxima aula a gente continua, vai ter outros exemplos. E quando eu começar a dar exemplo dos bens, aí eu acho que também vai ficar mais claro. Quando você vê bens que são claramente sensíveis a preços e bens que são claramente insensíveis a preços. Professor, então é basicamente um cálculo da inclinação da reta? Exatamente. É um cálculo da inclinação da reta, só que... E aqui, por que eu não chamo de inclinação? Por que eu não chamo, inclusive, de sensibilidade?
ou de alguma coisa assim, é porque a inclinação da curva depende das unidades que eu estou medindo. Então, se eu medir em reais, é a mesma coisa se eu medir em reais ou medir em centavos, ou qualquer outra medida. Então, a inclinação da reta depende das unidades que você usar. Se eu usar dúzias aqui embaixo, ou dezenas, ou qualquer coisa assim. Então, para evitar isso, a gente transforma em percentual. Qual que é a variação percentual? Aumentou quantos por cento? Não quantas unidades aumentou, quantos por cento. Porque daí, aqui eu estou dividindo percentual por percentual, então a elasticidade não tem unidade. Você cancela as unidades, percentual não tem unidades, e a elasticidade, eu não falo elasticidade menos 2 unidades, é simplesmente menos 2, é uma medida. Mas você tem razão, é a inclinação da curva. É como se fosse uma inclinação da curva a 100 unidades. Vai ser a mesma inclinação. Eu posso transformar em centavos e dúzias e vai dar a mesma elasticidade, porque eu estou trabalhando com variação percentual. E aí a gente chama, então, de elasticidade por causa disso. Mais alguma pergunta? Bom dia. Sobre os controles, o senhor pode explicar? Porque eu estou muito confusa, não estou entendendo nada. E os monitores que a gente pergunta, eles não respondem direito. Tá, eu vou na próxima aula, eu vou vir com todos os detalhes. Inclusive, eu pedi para os monitores virem. Antes, no semestre passado, era só uma tarefa, a gente dava, vocês faziam em casa entregar, e daí tinha uma data para entregar. Esse semestre vai ser feito numa plataforma. Então, acho que vai ter um certo período de tempo que vocês vão entrar, vão aparecer as questões lá e vocês respondem e resolvem tudo lá. Não vai ser durante a aula, vai ser no horário fora da aula. E aí vem os detalhes todos. Então, vai ser segunda-feira, ou vai ser semana que vem, de qualquer jeito. Vai ser semana que vem. E eu trago todos esses detalhes, inclusive de como que você faz, aonde faz e qual é o assunto. Né? Alguns professores nem dizem isso. O controle estude tudo que foi dado até agora e pode cair qualquer coisa. Eu vou dizer assim, e vai ter alguma coisa a ver com isso que a gente está vendo agora, talvez elasticidade, oferta e demanda. Né? Então, isso que os detalhes que você está pedindo na quarta-feira, eu peço para os monitores virem, inclusive, e a gente resolve todas essas questões. Então, os controles, eles não são unificados, diferentes das provas. Exatamente. A prova é unificada, a prova não é o professor que faz, é feito geral. Isso vem depois. Os controles é o professor que faz. Então, vocês vão reconhecer, vai ser coisas dessas que a gente está vendo. E os controles, são 5 controles ao todo, você vai poder... não quero falar porque tem que perder um, acho que pode perder... Sabe, existe um certo espaço de manobra se você faltar um... acho que você só vai contar os 4 controles melhores que você fizer. E é isso. O controle é bom. O controle é para ser assim, se você não estava estudando até agora, tá com esse semestre, não preciso estudar, depois eu estudo, o controle é assim, um primeiro choque, um momento de tensão. Opa, tem um controle aí, é hora de fazer. Mas os controles são para ajudar você. A ideia do controle é isso, além de incentivar você a estudar, é uma chance de você melhorar a sua nota. O controle é factível, as provas, às vezes, como múltipla escolha, pode ser mais difícil. Múltipla escolha é um negócio meio... Mesmo quando você sabe, às vezes, de interpretação. Mas os controles não. Os controles são para ajudar você, são para fazer sua nota subir. Mais alguma pergunta? Só um comentário. Um monitor postou um link para o Microsoft Teams para a gente entrar num grupo, numa equipe, para falar sobre o primeiro controle. Então, acredito que o controle vai ser no Teams da Microsoft. Tá bom.
Eu falei aprender 3, né? Foi. Tá, então, de novo, na quarta-feira a gente acerta tudo isso e eu peço para monitores, um deles virem aqui, a gente vê os detalhes todos. Ok, então tá bom. Então, fica assim, quarta-feira a gente se encontra. Tchau para vocês. Tchau.